Como pode ser que um pecado gera a morte de milhões de pessoas? Como pode ser que 10 pessoas são responsáveis pela morte de uma geração inteira? E isso está na sua Bíblia. O pecado dos espiões é considerado um dos piores pecados bíblicos. Tudo começa quando o povo de Israel que saiu do Egito, o povo de Israel que presenciou 10 pragas, a abertura do mar, recebendo maná dos céus, com nuvens de glória que protegiam ele de todos os lados. Chega um momento que Deus fala, o objetivo não é ficar no deserto, o objetivo é entrar na terra prometida, a terra que emana leite e mel. É isso que eu estou dando para vocês. Eles fazem uma parada no Monte Sinai, mas o objetivo é levar a Bíblia que eles receberam, esses ensinamentos, para dentro da terra de Israel. Só que nesse momento, o povo pede para Moisés, Moisés, nós queremos saber como realmente é essa terra. Será que ela é uma terra boa? É uma terra fértil? As pessoas que vivem lá, como vai ser essa conquista e assim por diante? Então o que Moisés faz? Ele traz um líder de cada uma das 12 tribos. Veja bem que quando a gente faz aqui a divisão das 12 tribos, não estamos considerando a tribo de Levi, ou seja, a própria tribo de Moisés. A tribo de José aqui está dividida entre Menassê e Efraim. O motivo disso é muito simples, porque a tribo de Levi, como você pode ver no nosso vídeo sobre as 12 tribos, eles não recebem parte, herança na terra de Israel. Então, é como que eles não têm a ver com isso. É claro que eles vão entrar, eles têm o trabalho no grande templo e assim por diante, mas na parte da conquista e do assentamento da terra, então eles não têm a ver, então por isso que não há líderes da tribo de Levi. 12 tribos, 12 líderes muito importantes. Mas veja que coisa curiosa. Moisés, talvez, ele já está desconfiado de que alguma coisa possa sair errado. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia conta pra gente que antes desses espiões saírem já em direção à terra de Canaã, Moisés modifica o nome de Josué. Antes ele se chamava Hoshea, filho de Nun, e agora ele vai se transformar em Yehoshua. E por quê? O que significa essa transformação? O hebraico bíblico mostra pra gente algo fantástico. Acrescentou um Yud e se juntou ao rei, formando um dos nomes de Deus. O nome de Deus, Deus irá te iluminar nessa jornada tão decisiva que você terá. É claro que Moisés não sabia que ia ser feito um pecado tão grave, mas ainda assim, ao seu principal discípulo, ele faz uma proteção especial mudando o nome dele. Então eles entram na terra e eles começam a se sentir pequenos. A Bíblia fala que eles pareciam gafanhotos perante os povos da terra, e assim eles eram vistos, apesar de que não existia nenhuma prova disso. Talvez essas pessoas se sentiram pequenas. Enfim, eles passam 40 dias espionando a terra de Israel, veem os povos, veem os frutos, veem o que está acontecendo lá, e eles voltam com uma notícia que vai aterrorizar o povo de Israel. Por um lado, eles trazem algumas espécies de frutas que eles colheram para mostrar para todas as pessoas. Então, quando eles voltam, eles começam a falar, realmente é uma terra que emana leite e mel. Mas aqui eles começam a falar mas. Porém, e agora começa o grande pecado. Será impossível a gente conquistar essa terra. Existem lá gigantes, cidades fortificadas,
todos nós iremos morrer. Eles realmente fazem as pessoas ficarem temendo. E nós estamos no deserto e agora a gente está caminhando para a nossa morte. O que é isso? E começa um choro generalizado. Esse é o nosso futuro. Para isso nós saímos do Egito. Será que não seria melhor nós ficarmos aqui? Nesse momento, somente 2 dos 12 espiões eles se mantêm tranquilos e contam a verdade. O primeiro é Caleb, filho de Jefuné. Caleb, por um lado, ele faz algo muito interessante. Ele cala todo mundo. Eu vou falar ainda mais para vocês. Então todo o povo pensa que ele vai continuar falando mal de Moisés e da terra de Israel. E ele fala exatamente o contrário. Pessoal, Moisés iria fazer isso com a gente. Deus aqui vai nos castigar. Ele nos disse que a terra é maravilhosa. Tudo que ele falou até agora aconteceu. Nós vimos tantos milagres. Por que vocês precisam temer? Eu estive nessa terra, confiem em mim. Mas acabou que não funcionou. No final das contas, ele foi vencido junto com Josué pela maioria. O povo resolveu, até de uma forma, dá para entender, acreditar nos 10 espiões que estavam falando mal da terra de Israel, mal de Deus e de Moisés, ao invés de escutar os 2 que tinham razão. Então eles eram minoria, mas sem dúvida eles tinham razão. Mas a pergunta que nós temos aqui é: qual foi o grande pecado? Qual foi o grande erro? Além disso, por que eles pecaram? Qual o objetivo de falar mal de uma terra que Deus mesmo falou que ela emana leite e mel e que Ele vai levar vocês até lá? Então a primeira pergunta que a gente tem é assim: qual foi o erro? Por um lado, esses espiões, eles tinham um interesse pessoal em não entrar em Israel. Eles até de alguma forma desvirtuaram a ideia da espionagem. A ideia da espionagem não seria ver se a terra é como Deus falou. Se Deus já prometeu, Ele não mente, e todos sabem disso. Tudo que aconteceu no Egito, tudo que Deus prometeu até hoje aconteceu exatamente como Deus estava falando, como estava programado. Agora, nesse momento, Ele vai falar: olha, eu vou dar uma terra para vocês maravilhosa, e isso não seria verdade. Então aqui a gente está vendo um pecado muito grande de, na verdade, não é somente falar mal da terra prometida, da terra sagrada que Deus falou, mas é de alguma forma ir contra o próprio Deus e o seu enviado Moisés, a ponto de que realmente, por um lado, eles chegam a ponto de querer matar Moisés. Por outro lado, quando eles falam: nós não podemos conquistar essa terra, porque esses povos são mais fortes que nós. Se você lê o hebraico bíblico, a palavra que está escrito que Hazak Hu Mimeno, eles são mais fortes do que Deus. Quem sabe o hebraico bíblico sabe que essa é a explicação. Então aqui eles estão tirando a fé do povo de Israel em um Deus todo-poderoso, como que realmente Deus, de alguma forma, não tem a capacidade de fazer a gente entrar. Sair do Egito, deu certo, abrir o mar, funcionou, o maná cair, tá tudo bem, mas isso aqui não. Mas o povo, nessa hora, foi levado pelo sentimento. Então, por um lado, eles ficam com medo, eles choram, e eles ficam duvidando também de Moisés. Como é possível os espiões chegarem nesse nível tão baixo? É importante você entender algo. Tudo que Deus faz no mundo, com você, comigo e na época bíblica também, Ele permite o livre-arbítrio. Quando o mar se abre, por um lado é claro que é um milagre revelado de Deus. O mar se abre, todas as 12 tribos entram, saem e têm vida. Exatamente no momento
que os egípcios entram, o mar se fecha e todos eles morrem, o povo de Israel é salvo. Então muitas pessoas vão falar, poxa, isso aqui é um milagre de Deus. Outras vão falar, que bela coincidência. Exatamente nessa hora veio uma ventania enorme, fez o mar se abrir e quando acabou a ventania, por acaso, os egípcios lá estavam e acabaram morrendo. O livre-arbítrio existe, os espiões também tinham livre-arbítrio. Por um lado, eles veem uma terra abençoada, mas os olhos deles estão vendo os lados negativos, estão vendo povos que aparentemente são muito poderosos, são pessoas gigantes, pessoas muito mais fortes que eles, então eles resolvem se concentrar nesse aspecto e acabam se convencendo e convencendo o povo. E no final das contas acontece algo muito triste. Eles passam 40 dias na terra de Israel, então Deus fala, vocês agora, por causa desse pecado, todos vocês que resolveram acreditar nos espiões e não acreditar em mim, vocês todos irão ficar no deserto 40 anos. Para cada dia de pecado, 1 ano no deserto. Durante esses 40 anos, toda essa geração irá morrer por causa da sua falta de fé. Os próprios espiões foram castigados com uma praga muito, muito dolorosa, muito ruim, na verdade, fruto, claro, do seu próprio pecado, mas acaba que, uma vez que eles conseguiram influenciar aquela geração, então essa geração não irá entrar na terra de Israel. É interessante que esses 40 anos do deserto, por um lado, a gente vê eles como um castigo, mas também tem um lado de recompensa. Por quê? Porque Deus falou que esse decreto de morte vai ser dos homens de 20 anos para cima. Então, na verdade, não haverá um homem que vai viver menos do que a idade de 60 anos. Ou seja, o mínimo que Deus queria dar de vida para cada pessoa naquela geração era 60 anos. Então, quando eu tenho 40 anos de deserto, mesmo a pessoa mais jovem que irá ser castigada, que ela tem 20 anos, ela vai chegar aos 60 anos no final do 40º ano. Não quer dizer que todos morreram no final. Durante todos esses anos de deserto foram morrendo pessoas, mas a ideia era que pelo menos eles chegassem à idade de 60 anos. Então a gente está vendo sim, ou seja, o pecado, um pecado que leva à morte de milhões de pessoas, 10 pessoas, somente 10 pessoas que conseguem influenciar um povo inteiro, acabam causando a morte de toda essa geração. A gente vê uma diferença muito grande entre esses 12 espiões e os 2 espiões que aparecem no primeiro capítulo do livro de Josué. Para começar, aqui são 12. Fazer uma espionagem com 12 pessoas é muito mais complicado, né? Se a gente fala de espião, a ideia de 2 pessoas escondidas é muito mais clara. Então aqui o que acontece é que cada um queria dar a sua opinião. Em vez de se concentrar no como nós vamos conquistar a terra de Israel, qual será a melhor estratégia, o melhor caminho, ou seja, a gente sabe que Deus está com a gente, mas ainda assim cabe a nós fazer o esforço de tentar entender militarmente como será essa entrada, qual o melhor conselho que a gente tem que dar. Cada um quer dar a sua opinião sobre o que ele acha da terra, se foi bom, o que Deus está fazendo, se Moisés é uma pessoa que a gente pode confiar nele. Os 2 espiões de Josué são pessoas que eles são muito mais focadas exatamente na missão. Eles levam uma vantagem porque eles já viram o erro que esses 12, na verdade 10 espiões fizeram de errado, porque a gente teve 2 que fizeram corretamente, então eles não voltam a fazer isso, eles realmente entram na cidade de Jericó, eles averiguam o que está acontecendo com o povo, eles sabem que parece que é por lá que será a entrada, então eles querem saber como eles estão se preparando para a entrada do povo de Israel, e é isso que eles vão reportar a Josué, e aqui a gente vê, ao invés de uma tristeza, de uma morte por causa de um pecado tão grave, da falta de confiança em Deus e neles mesmos, aqui a gente vê exatamente o contrário, uma confiança completa, e é isso que acaba acontecendo. Josué entra com o povo de Israel,
na terra de Canaã, e o que eles veem é a intervenção divina na primeira batalha, em outras também, mas aqui de uma forma muito revelada, tudo o que aconteceu em Jericó, as muralhas caindo e todos os milagres. Isso sirva de lição para a gente, dessa fé, a confiança que cada um de nós tem que ter em Deus de uma forma completa e a confiança que a gente tem que ter também no nosso próprio potencial.